Infelizmente, gente, o capitalismo no mundo inteiro, ele não tem alma, ele vê números, lucro. E assim é este caso. No Brasil, nós não temos o hábito de se alimentar da carne de jumento nem de cavalo. Não temos essa cultura. Mas países ricos, na Europa, na China, têm esse hábito. E muitas fazendas aqui no Brasil, clandestinamente, criam milhares de cabeças de jumento e cavalo para exportação. Gente, para mim é negócio. Não tem sentimentalismo no capitalismo. Agora, eu sou Vinícius. Está gostando do conteúdo do canal? Bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva. Roda aí. E se eu te dissesse que existe uma indústria escondida criando milhares de cavalos e jumentos, não para corridas, não para ajudar na roça, mas para virar carne no prato das pessoas? Parece inacreditável, não é? Só que isso é uma realidade em várias partes do mundo. E os primeiros segundos desse vídeo já podem te deixar com a sensação estranha de estar descobrindo algo que sempre foi mantido atrás das cortinas. Porque quando você pensa em cavalo, a imagem que vem à cabeça de liberdade, de campos abertos, de um animal nobre, símbolo de força e companheirismo. Mas agora eu te pergunto, como você reagiria se descobrisse que, em algumas fazendas, esses animais estão sendo criados em larga escala com um único destino, o abate para consumo humano? E não pense que é algo pequeno, escondido em cantos perdidos. Estamos falando de uma indústria organizada, com regras, protocolos, caminhões, frigoríficos e até exportações. Para países da Europa e da Ásia, por exemplo, a carne de cavalo é considerada uma iguaria, enquanto no Brasil e no Canadá isso é um tabu para a maioria das pessoas. Em lugares como França, Itália e Japão, ela aparece em pratos sofisticados de restaurantes. E o mais impactante, por trás dessa demanda, existem fazendas inteiras dedicadas a criar milhares de cavalos que nunca correram em aras, nunca puxaram carroça, nunca tiveram uma vida de liberdade, mas nasceram já marcados para a indústria da carne. Vamos começar pelo cavalo. Os fazendeiros que trabalham com esse mercado não têm a mesma visão romântica que o público comum. Para eles, o animal é tratado como qualquer outro gado. A criação começa na seleção genética. Eles escolhem matrizes fortes, robustas, capazes de gerar potros grandes, com carne abundante. O foco aqui não é velocidade, não é beleza, muito menos companheirismo. É peso, rendimento, volume de músculo. Em fazendas localizadas no interior, esses animais são criados em lotes, alimentados com ração balanceada, volumosos de alta qualidade e suplementos que aceleram o ganho de massa. O objetivo é simples: transformar cada potro em dezenas de quilos de carne aproveitável. A rotina diária desses animais lembra a de um rebanho de bois. Eles pastam em áreas cercadas, recebem água fresca em bebedouros controlados e passam por TEC-UPS veterinários regulares. Mas aqui há uma diferença marcante. Enquanto o boi é um animal tradicionalmente aceito como alimento, o cavalo carrega consigo um estigma cultural. Por isso, toda a cadeia produtiva é mais discreta, quase escondida. As fazendas geralmente ficam afastadas dos grandes centros, longe dos olhares curiosos. Mas o sistema é organizado, com calendários de engorda, datas de vacinação, registros de crescimento e até rastreabilidade parecida com a da indústria bovina. Quando o cavalo atinge o peso considerado ideal, o processo segue para os frigoríficos autorizados. E aqui entra um detalhe que choca. Esses abates seguem os mesmos protocolos de bem-estar animal exigidos para bois e porcos. Ou seja, o abate deve ser rápido, insensibilizando o animal para que ele não sinta dor. Os cortes são selecionados, embalados e muitas vezes vão direto para exportação. Na Europa, a carne equina é valorizada por ser considerada mais magra, com menos gordura e rica em ferro. É vendida como opção saudável, principalmente para pessoas com dietas esportivas. Mas essa é só metade da história, porque além dos cavalos, existe também a criação de jumentos. Sim, os jumentos, que passam por um processo parecido. Para muita gente, o jumento é apenas aquele animal de carga, de trabalho rural, símbolo de resistência no sertão brasileiro. Só que em várias regiões do mundo, ele está sendo transformado em outra fonte de carne, principalmente de couro e derivados. A China, por exemplo, tem uma demanda gigantesca por jumentos, não só pela carne, mas também pelo couro usado na fabricação de um produto chamado egeal, uma gelatina considerada medicinal e altamente valorizada. Nas fazendas voltadas para esse mercado, o jumento também é criado em grandes lotes.
A seleção prioriza animais resistentes, com ganho de peso rápido e pele de boa qualidade. Eles são alimentados de forma controlada, recebem suplementos e crescem em ambientes planejados para acelerar o desenvolvimento. A rotina é a mesma: vacinação, controle de peso, registros detalhados. Tudo com foco em transformar cada jumento em matéria-prima para diferentes mercados. A diferença é que, enquanto a carne de cavalo encontra espaço na mesa de muitos países, a carne de jumento ainda é mais restrita. Mas o couro desses animais movimenta uma indústria multimilionária. Só para você ter uma ideia, a China importa milhões de peles de jumento por ano para atender a demanda do egial, que é vendido a preços altíssimos como remédio tradicional. Isso criou uma cadeia de criação e abate que vai muito além daquilo que a maioria das pessoas imagina quando vê um jumento andando por estradas de terra. E aqui entra o choque cultural. Em países como o Brasil, tanto cavalo quanto jumento carregam significados que vão além da carne. O cavalo está ligado à história, às guerras, às corridas, à liberdade. O jumento é símbolo de luta, de resistência, de sobrevivência no sertão. Mas, em outros cantos do planeta, eles são apenas mais uma fonte de proteína ou de insumos industriais. É nesse contraste que mora a polêmica. Para alguns, é simplesmente parte da cadeia alimentar. Para outros, é impensável, quase um sacrilégio. Agora, o ponto mais intrigante: essas indústrias não param de crescer. A demanda internacional pressiona fazendeiros a expandirem criações, organizarem abates e exportarem cada vez mais. E o público, que muitas vezes nem sabe da existência desse mercado, continua distante da verdade. Quando alguém se choca ao ouvir falar em carne de cavalo ou jumento, já existe uma rede inteira de caminhões frigoríficos, contratos de exportação e toneladas de carne sendo transportadas para outros países. O que eu quero que você entenda é que, por trás do prato de alguém em outro continente, pode existir a imagem de um animal que, para nós, tem outro valor. E esse choque de realidades é o que torna esse tema tão pesado, tão polêmico e tão importante de ser debatido. Porque quando você pensa em indústria da carne, geralmente pensa em bois, porcos e frangos. Mas o mundo é muito maior, e o que está escondido em fazendas isoladas pode ser justamente aquilo que você nunca imaginou que viraria alimento. E agora eu te pergunto, sabendo que milhares de cavalos e jumentos estão sendo criados em sistemas industriais, com destino certo para frigoríficos de exportação, você ainda seria capaz de olhar para esses animais da mesma forma? Ou, da próxima vez que ouvir falar em iguaria internacional, vai se lembrar de que, por trás de um prato sofisticado, existe uma história que começou em uma fazenda escondida, onde a vida desses animais nunca foi pensada em liberdade, mas em consumo? Estes animais são criados para serem alimentos e também se transformarem em outros produtos, os seus couros, etc. Agora, negócios são negócios, né, gente? É o capitalismo. Você pensa como eu ou não? Deixe seu comentário gentil